Então, a gente usou os exemplos agora de crianças e tudo mais, e nesse tratamento que a gente passa para os filhos, né? Antigamente se reclamava muito que a educação era dada pelos pais, era rígida demais, muito fria, né? Praticamente uma cópia entre todos os filhos era igual. Sim. Era um copia e cola. Ninguém olhava qual era a necessidade de cada um, mas fomos criados com o mesmo tipo de educação, né? Recentemente, Regiane, vem se reclamando que os filhos estão sem limites. Estão até mandando nos pais. Criados soltos demais. Do ponto de vista da psicologia, quais conselhos você daria para os pais e mães que estão nos assistindo agora, que possa ajudar na educação não tão rígida, também não tão solta? Sim. Porque tem gente aí que está perdida e não sabe o que fazer. Sim. Eu falo muito sobre isso, todos esses livros têm a ver com esse tipo de educação que eu acredito, né? O Pais em Construção, ele é um guia, né, de educação parental, de inteligência emocional, que a gente acabou de falar. Então, eu falo sobre vários assuntos, são vários autores e profissionais, assim, bem especialistas na área. Sim. E o Apanhei Não Morri, ele traz essas frases de lá de trás, que a gente ouvia e que às vezes passou batido, mas que traumatizaram, que trouxeram dores por conta dessa educação. Então, como que eu vejo isso, né? Então, eu acredito nessa educação positiva, respeitosa e consciente. Mas eu vim de uma educação... Por que ela era tradicional e autoritária? Apesar de eu falar que nunca teve violência. Porque, sim, eu era obediente. Eu não questionava absolutamente nada. Tem que fazer, tem que fazer. Claro. Né? Eu me convenci de que tinha alguma coisa de errado nisso quando eu entrei para fazer um curso. Na verdade, eu ouvi uma informação de que cerca de 80% das violências e abusos sexuais aconteciam com crianças e adolescentes obedientes. Olha, sim. E aí eu falei, gente, pera. Porque minha mãe, ela mal falava, ela olhava e já sabia. Que eu tinha que ir alguma coisa. Claro. Nem sei o que, mas eu já ia, sim. né? E aí eu falava, meu Deus, mas então não é pra ser obediente, é pra ser o quê? Nossa, não sei. Que descontrole, então, né? Então aí eu fui estudar mais a fundo e aí eu entendi. Então essa educação aí tradicional, ela era bem hierárquica, né? Então assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Totalmente adultocêntrico, então os adultos que detêm o conhecimento, o poder e absolutamente tudo para poder mandar nas crianças que não sabem nada. Porque as crianças nascem cruas, assim, na ideia dessa educação. Os pais, isso não é um julgamento, pelo amor de Deus. Não. É como acontece. É o que eles aprenderam. Era o que eles tinham pra dar, né? Hoje, só que eu questiono, com tantas informações, com tanta evolução, a gente continuar fazendo a mesma coisa. Mas naquela época, assim, eles vinham de mais dor ainda. Claro. De mais sofrimento. Sim. E ainda aprimoravam. Nossa, apanhava de fio de ferro, apanhava amarrado na árvore. Agora eu só bato de chinelo, então tá tudo bem. Aí não é nada, né? Não é nada, né? E aquilo que eu disse pra você, como que preocupados em sustentar a casa, com tantos filhos, que naquela época eu tinha mais, eu vou falar do quê? Eu nem sei o que é. Era tão, assim, de polaridade, ou eu tô calmo ou eu tô nervoso. Ou eu tô feliz ou eu tô triste. Eu falo que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades, sim, né? Pois é. Mas a educação, ela é polar, né? Ela é de um lado ou pro outro. E aí, é tão assim o nosso mindset, que daí, então se não bater, vai fazer o quê? Vai subir na sua cabeça, né? Vai criar gente folgada. É geração mimimi. Sim. Daí vai criar sem limite. Gente, pelo amor de Deus, tem tantas coisas pra gente olhar e estudar e avaliar o que eu posso, o que eu dou conta. Claro. Quando eu dou meus cursos, eu falo com as pessoas, eu sempre explico isso. Eu falo, gente, eu nunca vou falar pra vocês, olha, pode parar com tudo, isso aí não tá dando certo. Não grita, não isso, naquilo. Não. Vocês vão conhecer. E a partir do conhecimento você vai tomar a sua decisão. Claro. Não pode gritar, você faz o quê? Engole o grito, tá? E aí a mãe que adoece, né? Pois Ela grita por quê? Porque ela tá sentindo alguma coisa, a necessidade dela não tá sendo atendida, ela não tá sendo ouvida. Ela tá sendo levada lá pra infância dela, porque ela também não foi ouvida. Então agora que eu cresci, eu vou fazer do meu jeito, mas também não vou porque meu filho não tá nem aí. É tanta coisa que acontece, então para. Não é que é assim, não pode bater, não pode xingar, não pode
mandar, mas pode o quê? Aí a criança vai decidir tudo sempre. Não. Tem que ter um equilíbrio aí no meio, né? Lógico. E outra, nós somos pais, nós viemos antes, nós temos mais sabedoria, nós temos esse comprometimento em margear essas crianças. Para isso que a gente existe. Sim. Não é só para pagar conta. Claro. Né? Eu tenho que estar aqui falando, olha filho, eita, olha aqui, vai por esse lado. E olha isso. Mas é diferente de eu falar, você tem que fazer assim, porque comigo foi assim, e você vai ver que vai funcionar para você. Pois é, mas aí que tá, nem sempre funcionou para nós, né? Eu trato meu filho e tento educar ele muito diferente de como eu fui educada. Porque na minha casa, meus pais tiveram 15 filhos. Nossa Senhora. Então era na base da porrada. Era mandar e obedecer. E era muito, muito problema sempre. E a minha mãe era totalmente descontrolada, a ponto de ela perder o controle de verdade mesmo, de outros filhos ter que segurar ela e tudo mais. E eu cresci com esse sentimento. Eu jamais vou tratar filho meu assim. Eu vou ter respeito em primeiro lugar pelo meu filho. Eu não vou deixar, claro, sem limites, né? Mas eu vou ter um equilíbrio. E isso fez toda a diferença. Mas se eu não tenho essa consciência, como que eu vou fazer? E posso falar, se você é um exemplo maravilhoso e poucas pessoas fazem e conseguem sentir assim. Muitas pessoas vêm com essa linha. Não, comigo foi assim. E transferem. E eu vou fazer. Porque funcionou pra mim onde eu tô. Eu tal do apanhei e não morri. Né? Então, o que não importa aquilo que aconteceu, importa o que eu vou transformar, o que eu vou fazer daquilo que aconteceu comigo, sabe? Claro. Então, a gente sempre tem escolhas. Fazer bem melhor, na verdade, né? E como é esse melhor? Não sei. Hoje eu falo muito mais com as minhas filhas. Minha mãe às vezes fala, você fala demais? Pra ela, de repente, isso não é melhor. Mas eu sentia falta de algumas respostas e de estar mais próximo, de conversar. Hoje a gente conversa bastante, mas naquela época não tinha como. E tu sente que isso é o que as tuas filhas gostam e tem retorno disso. Isso que é o principal, né? Sim, mas uma coisa que eu sempre digo também é assim, né? Às vezes as pessoas falam, eu tô fazendo, já estudei, já li, mas mesmo assim, meu filho isso, minha filha aquilo. Eu falo, gente, por favor, não é porque a gente está estudando, que a gente faz terapia, que a gente lê, que a gente faz cursos, que os nossos filhos vão ser diferentes. Eles vão ser aquilo que eles vieram para ser. São crianças, são adolescentes, eles vão fazer tudo que todo mundo faz de todas as casas, pode fazer. Mas eu, como adulto, que vou lidar diferente. Isso. Né? Então, assim, por exemplo, hoje, né, a neurociência já diz, o cérebro termina a formação mais ou menos por volta dos 25 anos. Olha. Ou seja, não que a gente nasce faltando, não tem conexões neurológicas em algumas partes. Isso vai, ao longo da vida, que vai aprimorando. Então, quem que já tem o cérebro formado? Quem que já é responsável para poder tomar decisões, para sair do contexto, para ter um novo vocabulário? É o adulto. Com certeza. Não é a criança. E por que a gente às vezes exige da criança, eu fiz isso porque você... Não é a criança, sou eu. Né? Então, eu acredito muito nisso, que a gente precisa sempre se olhar, se cuidar, aprender, estudar. Sim. A gente não estudou para ser pai e mãe. Pois é. Né? A gente copia modelos, a gente vende dor, ou a gente olha e fala, quer saber? Eu vou fazer desse jeito. A minha vizinha era ótima. Como eu olhei para essas mães, por exemplo, eu poderia seguir o modelo delas. Eu quero ser mãe assim. Claro. Mas quem eu consigo ser? Sim, e talvez o estilo de mãe que elas são não vai funcionar com o meu filho. Isso. Se eu copiar isso, não vai funcionar porque ele é diferente, né? Sim. Cada um tem o seu perfil e aí não vai dar certo. E aí, poxa, como que lá dá certo e aqui não? Então, o que o educador parental faz? Ele ajuda os pais a serem sua melhor versão. Ele traz informações baseado tudo na ciência, sobre neurociência, sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento do cérebro, inteligência emocional. Então, eu preciso me conhecer para poder ajudar meu filho também a dar nome para essas coisas. Então, anda super junto mesmo, né? Nossa. Essa é a sua pergunta. Sim, com certeza.